Olá, 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 muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Mais uma PortoClass, já perdi as contas de quantas nós já fizemos e hoje é uma especial, né? Hoje vamos trazer aí várias novidades que eu fui lá na Califórnia buscar, que eu vi lá no evento do Facebook, que é o F8. Então, esse é o tema aí do nosso papo de hoje. Então a grande ideia aqui hoje é trazer os aprendizados que eu tive nesse evento, para você, então, estar alinhado junto comigo, quais são as perspectivas de futuro que eu vejo a partir do momento que eu fui, então, lá no evento, no maior evento do Facebook, no principal evento do Facebook, e eu vou compartilhar, então, essas tendências e novidades com você, beleza? Então, esse é o tema da nossa PortoClass, tendências e novidades. Não para 2018, mas para um futuro e para um futuro breve. Então é importante você, empreendedor, que está meio perdido aí sobre, será que eu vou para o Instagram? Será que eu vou para o Facebook? Será que eu vou para o WhatsApp? Hoje eu vou dar a resposta de qual é, para onde eu vou apontar os meus esforços aí para o futuro, para onde eu acho que o Facebook está direcionando e para onde eu acho que você, empreendedor, deveria começar a olhar, se você ainda está meio em dúvida aí, se deve investir em uma ou outra rede social, para você, então, começar a focar aí os seus esforços. A gente vai começar, então, aí esse papo sobre as tendências e novidades do Facebook para o futuro, certo? Então, bem, vamos lá. Fui para a Califórnia viver a vida sobre as ondas? Não, fui lá entender o que o Facebook está pensando aí para o nosso futuro. Afinal de contas, se a gente usa o Facebook, ele impacta, né, diretamente aí nos nossos resultados. Então, é super importante a gente, como empreendedor, quem usa o Facebook para gerar resultados, que use o Facebook para gerar resultados, a gente fique ligado, então, e fique atento ao que está funcionando aí, certo? Então, esse é um ponto importante. Agora, algumas dicas iniciais aí para você. Primeiro, feche as janelas que você não está usando. Então, muita gente fala, tá lento, não carrega, e nananá. Então, foca aqui, então feche janelas aí que você não esteja usando. Vamos aproveitar esse momento que você parou aí, tudo que você estava fazendo para participar dessa aula. Outra coisa, reserve esse tempo para investir em você. Então, evite ficar mexendo no celular, evite ficar aí no Instagram, no Facebook, para que você foque, né, esse tempo aqui. Se você está num espaço, recomendo que você feche a porta para evitar interrupções. E o mais importante, eu acho que é ter um papel e uma caneta à mão, porque ao longo aqui da nossa conversa eu vou trazer, então, algumas coisas que eu venho observando já dentro do Facebook e também coisas que eu vi lá no evento, tá? Como um todo. Então, o que a gente vai ver hoje, tá? Qual é a agenda aqui do dia? Primeiro, a situação atual da família Facebook. Então, quando eu falo de família Facebook, eu estou me referindo ao Facebook, ao WhatsApp, Instagram, Stories, Messenger e todos os principais aí recursos e aplicativos do Facebook. Alguns aprendizados também, algumas sacadas do F8, eu já vou te explicar o que é esse F8, tá? E o que eu fui fazer lá. Tendências para ficar atento. E as pessoas querem muito saber, né, Camila, qual que é a próxima rede social, onde que eu deveria estar me posicionando, e eu vou trazer, então, aí, a partir de tudo que eu já vi em relação ao Facebook, tudo que eu vi lá no evento do Facebook, o que eu vou começar a postar e que eu recomendo que você também aposte, certo? Então, a minha missão como empreendedora, como professora, ou como educadora, o que seja, é sempre estar em busca do melhor conteúdo. Então, essa é a minha busca constante. E eu viajei, eu nem sei, acho que dá aproximadamente uns 10 mil quilômetros saindo de Curitiba, que é onde eu moro, indo até São José, que é uma cidade próxima a São Francisco, lá na Califórnia. Então, aqui eu fiz uma estimativa, né, de 18 horas, mais ou menos, foi o que durou a minha viagem de ida. Então, daí umas 36 horas que eu acho que você vai economizar aí da sua vida a partir dessa aula de hoje. Então, além daquilo ali, claro, né, R$ 4.428 de passagem. Foi mais ou menos isso que eu paguei para ir e voltar da Califórnia para ir lá. Então, sempre em busca do melhor conteúdo para compartilhar aqui com você. Então, hoje você está economizando aí algumas horas e também alguns milhares de reais, porque você não precisou ir lá, mas eu vou trazer aqui tudo que eu trouxe na bagagem, tá? Então, vamos lá. Esse evento chamado F8, ele aconteceu entre os dias 1 e 2 de maio, então lá em São José, né, São José, na Califórnia,
E ali, aquela região de São Francisco, ali na Califórnia, não sei se você já teve a oportunidade de ir lá, ela tem várias cidadezinhas ali. Então, tem São José, tem São Mateus, tem Palo Alto, tem Cupertino, tem Menlo Park, tem uma série de cidadezinhas. E elas formam, vamos dizer assim, o que é chamado do Vale do Silício. Então, ali no Vale é a sede das grandes empresas. Então, Apple, Facebook, Google, Oracle, tem uma série de empresas que ou tem sede ali, ou tem escritórios ali, porque é uma região muito importante e é um polo de tecnologia. E esse evento especificamente do Facebook aconteceu na cidade de São José, entre os dias, então, 1 e 2 de maio. Esse evento ele é mais focado para desenvolvedores, então ele não é muito direcionado para profissionais de marketing como nós, mas na medida em que a gente entende, então, quais são as visões, né, de desenvolvimento de produto do Facebook, nós, como profissionais de marketing, podemos já entender no que o Facebook está focando aí para o seu futuro. Em busca do melhor conteúdo e, claro, direto da fonte. Então, essa é uma foto da palestra, né, do Keynote, que eles chamam, do Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook. Eu estava num bom lugar e até consegui uma foto razoável dele, mas aproximadamente eu vou jogar aqui em torno de uns 5 mil empreendedores do mundo inteiro participaram desse evento do Facebook. Então, grandes canais de mídia, a mídia que cobre tecnologia, a mídia que cobre jornalismo, né, de modo geral, estava todo mundo lá, e também grandes empresas. Encontrei alguns brasileiros lá, mas pouquíssimos. Mas é um evento, então, onde todas as principais novidades são apresentadas. Então, na palestra do Zuckerberg, ele falou sobre um dos principais temas que você deve ter ouvido falar muito aí recentemente, que é o problema lá que o Facebook teve com a Cambridge Analytica, né, que foi aquele, né, que eles consideram vazamento, todo aquele problema com a eleição nos Estados Unidos. Então, essa foi o principal tema, vamos dizer assim, abordado, né, pelo Mark na palestra dele. Então, tradicionalmente, ele fala sobre os próximos passos do Facebook, o que eles estão fazendo, e esse ano ele falou um pouco, então, sobre o que o Facebook está planejando, vamos dizer assim, está fazendo para que esse tipo de problema não aconteça. E a gente vai ver daqui a pouco, quando eu falar sobre aprendizados e tendências, o que o Facebook, então, está fazendo efetivamente para combater o que eles chamam, né, da chamada fake news, né, das notícias falsas, e também essa parte dos dados, né, dos usuários do Facebook. Então, na palestra do Mark, ele falou um pouco mais sobre isso. Agora, deixa eu contar um pouquinho para você. Então, eu estava lá na Califórnia, fui atrás de todas essas informações, mas deixa eu te contar como que eu cheguei até aqui e como, então, que tudo o que eu vou compartilhar aqui com você hoje deriva, né, de anos que eu venho já trabalhando com isso, e ir lá no evento do Facebook foi o que resumiu tudo que eu vou compartilhar aqui com você hoje. Então, para quem não me conhece, eu já trabalho com marketing digital desde 2011 e eu nasci numa pequena cidade do interior chamada Três Barras, lá em Santa Catarina, e hoje eu moro em Curitiba. E quando eu vim morar para cá, eu fiz faculdade e tudo mais, e eu tive a oportunidade de trabalhar numa startup chamada Compra 3. E por que eu estou te falando isso? Quando eu estava nessa startup, o meu chefe, que era o André, ele foi para os Estados Unidos. Ele participou de um treinamento lá em Stanford, que é lá no Vale, né? É uma das principais universidades. E quando ele voltou, isso lá em 2010, o André falou assim para mim: Camila, é o seguinte, lá nos Estados Unidos só estão falando de Facebook, esquece, na época tinha Orkut, Twitter, foca em Facebook, que o Facebook vai ser o futuro. Então, por que eu estou te falando isso? Lá em 2010, eu tive a oportunidade de ter acesso a uma informação, né? Então, esse meu chefe veio e me deu essa informação, e a partir daquela informação, eu comecei a identificar qual seria a próxima onda, vamos dizer assim, que no caso foi o Facebook, e desde então eu venho trabalhando com isso. E eu quero dar essa mesma oportunidade com você. Então, eu fui lá no Vale, fui lá no evento do Facebook, e quero dar a oportunidade também que eu tive de ter acesso à informação, para que você também tenha a chance, vamos dizer assim,
de ver o futuro e poder já direcionar os seus esforços, que eu considero para o local com maior potencial, vamos dizer assim, de geração de resultado. E a partir dessa informação foi que tudo começou. Ainda trabalhando lá, eu comecei a estudar muito sobre Facebook, comecei a aprender muito sobre Facebook, saí daquela empresa em 2010, em 2011 eu comecei a empreender, e de lá para cá eu já ensinei aí aproximadamente 7.000 empreendedores a como usar o Facebook para gerar resultados. Então, só para a gente conectar aqui, né? Aquela informação que eu recebi lá em 2010 permitiu que a gente esteja tendo essa conversa aqui hoje. E lá em 2011, quando eu comecei sozinha, completamente sozinha, hoje a gente já tem uma empresa com 12 colaboradores e também, só no ano passado, foram mais de 4.000 alunos que passaram pelo meu principal treinamento, que é o Facebook Essencial. E esses exatos passos que me ajudaram, então, a construir o meu negócio a partir daquela informação lá, foi o que permitiu aí eu, no ano passado, me tornar um case de sucesso do Facebook. Então, com as estratégias que eu uso e que eu aplico no meu negócio e que eu ensino para os meus alunos, virou um case de sucesso. Então, eu fico muito feliz por ter o meu trabalho, o meu método, as minhas estratégias reconhecida pelo Facebook, né, pelo fato de isso permite dizer que o Facebook acredita também no trabalho que eu faço, né, reconhece o trabalho que eu faço e que me tornou um case de sucesso, e também permitiu que também no final do ano passado eu fosse uma das finalistas aí do Prêmio Grandes Mulheres, em parceria do Facebook com a empresa, com a Pequenas Empresas Grandes Negócios. Então, aquela informação que eu recebi lá atrás, que você vai ter a oportunidade aqui de receber algumas informações, podem permitir que você dê uma virada na sua vida, como foi o meu caso. Então, eu quero oferecer essa mesma oportunidade para você. E, claro, vai depender de você usar essa informação para o seu negócio ou você ficar, né, olhar tudo que você viu aqui e simplesmente ignorar. Então, aqui está um pouco da importância de você ter a informação no momento certo. Mas pelo que eu gosto realmente de ser reconhecida pelo impacto que o que eu ensino para os meus alunos, com o que eu compartilho com eles, gera de resultados. Isso é o que eu realmente me faz muito feliz aí. Então, hoje a gente vai ter um resumo, né, de 36 horas de viagem e pelo menos aí R$ 4.428 só de passagem, fora hotel, comida, e a gente sabe que o dólar tá caro, né? Então, assim, essa é a oportunidade que eu quero dar para você, então, de compartilhar o que eu vi lá. E essa é uma oportunidade que você tem a chance de aproveitar ou não, fica a seu critério. Se você não curtir, achar que não é para você, tá tudo bem, você pode fechar essa aula e assistir a novela, e assistir Netflix e tá tudo certo, tá? Então, estou me disponibilizando aqui a trazer um resumo de horas e milhares de reais aí para você. E por que e como o que eu vou falar aqui para você hoje é importante, tá? Por quê? E como que isso impacta e por que isso impacta no seu negócio? Bem, quando as pessoas se inscrevem para participar de qualquer material meu, eu sempre gosto de produzir o conteúdo focado, né, do que os meus alunos já sabem, nos problemas da minha persona. Então, a persona permite que a gente construa um conteúdo que vá atender, né, as pessoas. E quando você se inscreve para participar, né, dessa aula especificamente, eu peço para você compartilhar lá comigo os seus maiores problemas, certo? E aí, compartilhando lá os seus maiores problemas, eu recebi ali 566 respostas dos questionários, né, que as pessoas que se inscreveram para essa aula compartilharam. E aí, lendo lá aqueles resultados, né, aquelas respostas, eu identifiquei os maiores problemas, tá, que as pessoas que se inscreveram para participar dessa aula têm. Problema número 1 e o mais comum, e eu acho que por isso que é importante você estar ligado aí nas tendências do futuro, no que o Facebook está planejando aí para o futuro e onde eu vou colocar os meus esforços também, para que você resolva problemas como esse. Então, um dos problemas comuns que eu vi lá, os custos cada vez mais altos e não conseguem aumentar os preços e falta de demanda para os produtos. Então, esse é um problema comum. Muita gente diz que quer iniciar, mas não sabe como fazer isso e nem por onde começar. Então, tem muita coisa hoje, muita oportunidade hoje, as pessoas não sabem nem por onde começar.
E também tem pessoas que estão tentando encontrar alternativas em outras redes. Então, eu vou abrir aqui do lado um espaço para você votar, e daqui a pouco vai subir aí para você votar. Dentre dessas 3 opções, quais delas você se identifica mais? Qual delas representa melhor o momento atual aí que você vive e que o seu negócio vive hoje? Quando a gente fala em usar as redes sociais, anúncios e tudo mais, para que você possa gerar aí resultado. Então, olhando aqui preliminarmente, a opção 1 e 2 estão competindo ali lado a lado. E as principais, então, problemas que você, empreendedor, pode estar passando aí são, geralmente aqui as pessoas estão dizendo que é o problema 2, é o mais comum, que quer iniciar, mas não sabe nem como fazer e nem por onde começar, e também o custo que vem subindo, tá? Então, essas são as respostas aí. Obrigada aí a você que votou. E agora, por que isso acontece, né? Então, por que as pessoas não sabem muito bem por onde começar? Por que as pessoas geralmente não sabem qual é a melhor alternativa, qual é a melhor estratégia, o que fazer e tudo mais, né? Ou por que esses custos vêm subindo? Por que tá ficando mais difícil, tá? E aí que eu trago um pouco da situação atual no Facebook, tá? E aí já conecta, então, a importância e dos aprendizados que eu tive lá, que eu tô compartilhando aqui com você. A situação atual no Facebook também, na família Facebook, é a seguinte. Esses são dados do último relatório financeiro do Facebook, onde eles trazem, né? Como que está o uso da plataforma no mundo inteiro, tá? Então, aqui, essa dificuldade que você vem sentindo e tudo mais, isso decorre, vamos dizer assim, da situação atual que as redes sociais se encontram, e não só o Facebook, as redes sociais como um todo. Eu já vou te explicar, né, fechar esse raciocínio. Mas hoje, a gente tem, em média, diariamente no Facebook como um todo, no mundo como um todo, 1,4 bilhão de pessoas acessam o Facebook todos os dias. Então, usuários ativos diariamente teriam 1,4 bi. Usuários ativos mensalmente, 2,1 bilhões de usuários. Então, pessoas que acessam o Facebook mensalmente. Então, se a gente fizer aí uma conta, o mundo como um todo tem lá aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo. Desses 7 bilhões, 2,1 bilhões acessam o Facebook todos os meses. Então, isso mostra, né, a aderência das pessoas e mostra o quanto o Facebook vem impactando aí no dia a dia, né, o uso da ferramenta. Outro dado importante, que eu não sei se você sabe, mas em 2017, há praticamente um ano atrás, existiam 5 milhões de anunciantes no Facebook. Então, se você anuncia no Facebook, se investe que seja R$10 ou 10 milhões, existem 5 milhões de pessoas como você anunciando no Facebook no ano passado. Esse ano provavelmente deve ser mais. No Instagram, a gente já está chegando, ou já chegou, a 800 milhões de usuários no Instagram. Ou seja, 800 milhões de pessoas que usam o Facebook, o Instagram com frequência. No WhatsApp, a gente tem 1,5 bilhão de usuários no WhatsApp. Essa é a situação atual aí da plataforma. E um dado que eu achei bastante interessante, que abre, então, o loop, vamos dizer assim, para a gente falar sobre aprendizados, tendências e tudo mais, é esse gráfico aqui. Eu não sei se você sabe, mas o WhatsApp ele tem um recurso chamado status. Esse status, ele é como se fosse um stories, né, aquele do Instagram, dentro do WhatsApp. E eu fiquei realmente surpresa quando foi apresentado esse dado, de que tem mais pessoas que usam o status do WhatsApp, ou seja, compartilham os seus stories ali, né, os stories dentro do WhatsApp, do que os próprios usuários do stories do Instagram. Então, esse é um ponto importante, é uma coisa que às vezes está totalmente fora do nosso radar, está totalmente fora, a gente não faz ideia, e aí vai conectar com o aprendizado que eu já vou compartilhar com você, mas aqui mostra um dado interessante, né? Então,
há um ano atrás, um pouco mais de um ano, teve uma ascensão gigantesca do Snapchat. E hoje a gente vê que a partir do momento que chegou o Stories e o status ali do WhatsApp, o Snapchat praticamente é usado por um nicho pequeno, né, de pessoas, geralmente são mais os adolescentes. Então a gente vê, né, como a escalada, né, como a adoção dessas ferramentas e tecnologias, às vezes estão fora do nosso radar e a gente não está ligado nisso. E o que isso quer dizer, então? O que esses dados querem dizer quando a gente começa a avaliar eles? Eles não querem dizer praticamente nada se você não tiver uma estratégia, concorda? O que adianta você saber que tem lá 2 bilhões de usuários no Facebook se você não sabe como usar o Facebook para gerar mais vendas no seu negócio? Do que adianta você saber que tem 800 milhões de usuários no Instagram se você não sabe como usar o Instagram para vender mais? Ou do que adianta você saber que tem 1 bilhão de usuários de WhatsApp se você não sabe como isso pode, de alguma maneira, impactar no seu negócio? Então, saber dos números, saber disso tudo, não adianta nada se você não tiver uma estratégia de como usar aí essas ferramentas. Mas eles dizem muito para a gente sair do achismo, tá? E aí a gente entra, então, na fase dos aprendizados que eu quero compartilhar aqui com você. Bem, eu já trabalho com o Facebook, marketing digital, como eu disse, desde 2011, e de lá para cá muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, coisas que quando eu comecei nem eram imaginadas, por exemplo, o próprio WhatsApp ou lives, o próprio Instagram, né? Não eram nem cogitadas ter coisas nesse sentido. Mas hoje a gente tem muita informação, hoje a gente tem muita ferramenta, a gente tem muito tudo, né, dentro das redes sociais. E esse, aparentemente, né, a gente começa a partir daquilo ali que a gente está vendo no nosso dia a dia, a gente começa a entrar, né, nas verdades falsas, né? Então, entrar no famoso achismo. Então, o primeiro aprendizado que eu tive, né, já há um tempo atrás, mas que reforçou isso para mim, participando lá do evento, é que o mundo é muito maior do que a nossa empresa. O mundo é muito maior do que a nossa empresa. E o que isso quer dizer? Que as oportunidades estão aonde a gente criar. E o que isso quer dizer na prática? É o seguinte, eu fui lá para o evento achando que, nossa, só vai falar do Instagram nesse evento. Só vai ter Instagram isso, Instagram aquilo. Por quê? Só se fala em Instagram, tá todo mundo, não, o Facebook não funciona, o Facebook não sei o quê, eu vou migrar para o Instagram, o meu público tá no Instagram, e não sei o que do Instagram, e não sei o que do Instagram, e tá tudo bem, né? Não vou dizer que sim e nem vou dizer que não. Mas quando a gente começa a olhar com mais cuidado os dados e a gente começa a ver que o mundo, como eu disse, não é o nosso negócio, a gente precisa, como empreendedor, como profissional de marketing, sair do achismo, galera. E esse é um grande aprendizado que eu tirei de lá. Sair do achismo e usar os dados, usar a informação para a nossa tomada de decisão. Porque às vezes você não sabe quem é o seu público, você não sabe como que está a adesão, você não sabe direito como que as coisas estão funcionando, e a gente toma decisões baseadas no achismo. E aí o que acontece? O aprendizado que eu tive lá é, não importa qual rede social está bombando mais, funcionando mais, ou piorando, ou acertando ou errando. Se você for para lá sem estar preparado para criar oportunidades, aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde, vai se tornar uma realidade e você vai ficar migrando de rede em rede até você achar, vamos dizer assim, a rede da moda, certo? E hoje não existe a rede da moda, e você vai ver já por quê. A rede da moda, ou a rede que mais funciona, é aquela que você sabe como usar e você tem uma estratégia. A famosa grama mais verde é a que você rega, certo? Então, o que é importante? A gente sair do achismo e olhar para os dados, olhar para as informações, realmente ter muita certeza. E hoje a gente tem muito dado, a gente tem muita informação, a gente pode colher muito feedback dos nossos clientes para que a gente possa efetivamente cravar uma tomada de decisão. Então, eu estou vendo muita gente hoje dizer, o Facebook não funciona, e não sei o que não funciona, YouTube não funciona, Instagram não funciona,
mas na verdade o que não funciona é a criação de oportunidades, ou seja, a estratégia que a pessoa está querendo aplicar na rede social. E, na verdade, o que está errado não é a rede social. Na verdade, está errado é o que a pessoa está tentando fazer por lá, tá? Então, esse é um ponto importante. Lembra lá, o mundo é muito maior do que o seu negócio. E hoje, achismo só serve para amadores. E muita gente não tem resultado, ou não tem os resultados que gostaria, porque acha que rede social é brincadeira. E não é brincadeira. Quando a gente vai em eventos como esse, a gente vê como as empresas estão jogando e pensando grande dentro desses canais. Então, é importante você entender. Você não está tendo os resultados que você gostaria, não é porque a rede social não funciona, é porque o jogo mudou e a gente tem que se profissionalizar. Não dá para você querer ter ganhar a corrida de Fórmula 1 dirigindo um Fusquinha, entendeu? Então, é importante você se capacitar, você se profissionalizar, porque o jogo vai ficando cada vez mais difícil. E a má notícia para você é que quanto mais você demorar para entender como usar as ferramentas, mais difícil vai ficar e mais para trás você vai acabar ficando. E isso conecta, então, com o aprendizado número 2. Então, lembra lá, o mundo é muito maior do que o seu achismo, tá? Aprendizado 2. Eu achava, né, e aí que veio o negócio do achismo, mas não era. Então eu achava, né, pelo tudo que eu estava ouvindo no Brasil, tudo que eu estava vendo a galera falando, reclamando e tal, eu realmente achava que o tema principal do evento era Instagram. E eu não vou dizer que o Instagram não tem importância, muito pelo contrário. Extremamente importante, tem um monte de oportunidade lá. Mas eu realmente achava que tudo que estava rolando aqui no Brasil o tema principal do evento era Instagram, mas eu estava errado. Como eu disse, não é que o Instagram não foi falado lá, e não é que o Instagram não seja importante, mas existe uma coisa que está sendo muito mais falada, está se falando muito mais, e tem um potencial talvez tão grande quanto o próprio Facebook hoje, que é onde eu vou começar a reforçar os meus esforços. Eu já venho trabalhando com essa rede, vou reforçar os meus esforços e vou começar também a focar lá. Então, como eu disse, eu achava, mas não era. Então, aquilo que eu falei, eu achava que, né, no meu mundo, o Instagram era a grande rede, mas eu não estava olhando uma outra coisa que estava acontecendo e que eu recomendo, então, que você comece a olhar. E aí vem o aprendizado número 3, que é o seguinte. Eu estava lá num evento, assumidamente, vamos dizer assim, de desenvolvedores. Então, a percepção que eu tive lá, e aí que vem a importância, né, da gente ter a informação certa, da fonte certa. Então, eu fui lá no próprio evento do Facebook para ver na prática o que eles estão fazendo, e aí compartilho isso com você. É que eles criam e a gente que se vire para colocar em prática, isso é verdade. Então, assim, eles apresentam um monte de coisa lá, um monte de recurso, um monte de possibilidade, um monte de tudo, de lançamentos e uma série de coisas. Mas só que assim, como é um evento mais focado em desenvolvedores, eles estão mais focados em construir. E a ideia é a gente que se vire. A gente, quando eu falo, é o profissional de marketing para colocar em prática. Então, tem muita coisa lá sobre realidade virtual, realidade aumentada, próprio Instagram, WhatsApp, Messenger, uma série de coisas. Mas o grande foco, né, que a gente começa a ver do Facebook em si, eles lançam a novidade e aí a gente precisa ter a inteligência, o conhecimento, a vivência, aí que eu falei da importância, né, da capacitação, de você saber como que você pode encaixar aquelas ferramentas dentro da sua estratégia. Porque eles não estão muito preocupados, vamos dizer assim, em ensinar para a gente como que a gente usa tudo aquilo que eles estão criando. Então, esse é um ponto que eu achei bastante curioso. E aí, o aprendizado 4 é que o futuro é em grupo. Lembra que eu falei lá no início que o fundador do Facebook falou muito sobre fake news, né, notícias falsas e tudo mais? E aí, todas as iniciativas do Facebook estão convergindo para a gente usar a rede social, as redes sociais da família Facebook em grupo. E você já vai entender um pouco mais quando eu tratar efetivamente das funcionalidades que foram lançadas lá. Então, o futuro é em grupo. E o que isso quer dizer? Cada vez mais, aparentemente, o Facebook vai começar a focar na gente usar as redes sociais em grupo. Ou seja,
Hoje, o uso das redes sociais, ela acaba sendo muito solitário, né? Então, a gente vê aí, as pessoas vão no restaurante, por exemplo, e elas ficam lá rodando o Instagram, e elas não conversam mais quando elas estão com as outras pessoas, sabe? Claro, às vezes a outra pessoa não é uma boa companhia mesmo, mas eles começaram a perceber que as pessoas estão muito sozinhas, vamos dizer assim, consumindo e usando as redes sociais, e isso nem sempre é uma coisa boa. E aí eles vão criando, né, possibilidades da gente começar, então, a usar o Facebook e outras mídias sociais em grupo, e a gente vai entender um pouco mais daqui a pouco. E isso vai servir, então, para que a gente diminua as chamadas fake news e tenha mais controle das possíveis informações falsas que rolam aí na rede, certo? Então, esses foram os principais aprendizados. Então, assim, novamente, ficar de olho além das nossas fronteiras, e isso aconteceu comigo lá em 2010. Eu estava olhando naquele momento para o Twitter, para o Orkut, e o Facebook estava bombando. E geralmente a gente fala, né, que o que acontece lá nos Estados Unidos, lá fora, demora aí pelo menos 1 ou 2 anos para efetivamente pegar no Brasil. E eu lembro quando eu comecei a trabalhar com o Facebook, lá por 2010, demorou pelo menos até 2014, 15 por aí, demorou praticamente 5 anos até o Facebook pegar mesmo no Brasil, o Orkut acabar e a galera ter aquela migração em massa. Então, é importante você ficar ligado aí nas tendências e no que vai ser provavelmente o futuro, tá? E aí vem algumas tendências, então, aí para você ficar de olho, que é o seguinte. Realidade aumentada. Esse é um vídeo do crachá do evento. Então, realidade aumentada, o que que é? É você ter um vídeo, né, alguma coisa rolando, vamos dizer assim, no mundo real, e a tecnologia, né, cria uma camada de informação, que eles dizem, que é a realidade ali, por exemplo, eu estou com o crachá real do evento, e ela é aumentada pela camada de tecnologia, entende? Então, esse era o crachá do evento. Eu apontava a câmera do meu aplicativo do Facebook no celular e ele me mostrava todo o mapa do evento direto do meu crachá. Então, isso é uma tecnologia, ela já vem sendo aplicada em algum segmento, então, imóveis, roupa, maquiagem, isso acontece, e você já deve ter usado muito lá nos filtros, né? Então, quando você coloca a orelhinha de cachorro, você coloca lá o óculos no Stories, principalmente, até no próprio Facebook, você está colocando uma camada de realidade numa coisa que é verdade. Então, você coloca lá o narizinho, a orelha e tudo mais. Então, isso que a gente vê é a realidade aumentada e ela tá já aí direto, né, no nosso dia a dia, lá no Instagram, no próprio Facebook. E a gente começa a ver algumas aplicações práticas. Então, se você tem eventos, organiza eventos, ou né, é o organizador, ou vende algum tipo de serviço nessa área, ou é um palestrante, ou é um profissional liberal, é uma coisa que você já pode começar, quem sabe, a aplicar, né, em eventos físicos e tudo mais. E a gente também tem já aplicação, como eu disse, em imóveis, tem aplicação com maquiagem, roupa, decoração. Depois você pode procurar aí na internet, já tem várias coisas nesse sentido, tá? Então, é uma tendência importante aí para a gente ficar ligado. Outra tendência importante é a realidade virtual, que aí é você viver algo que não é verdade. Lá no evento do Facebook, eles deram, né, para os participantes um dispositivo chamado Oculus Go. E o que é esse Oculus Go? Esse é um projeto, até o líder desse projeto é um brasileiro, é o Hugo Barra, e é um dispositivo que você veste ele e você imerge, vamos dizer assim, numa outra realidade. É como se você estivesse num videogame, vamos dizer assim, só que na medida em que você se movimenta e tudo mais, você vive uma outra realidade, que é a chamada realidade virtual. Então, o Facebook lançou esse dispositivo, então a gente pode dizer que é o primeiro hardware do Facebook, né, o primeiro produto físico assim do Facebook que está disponível para a gente comprar. E o Oculus Go, então, é o início da popularização também, vinda do Facebook, da realidade virtual. Infelizmente, eu queria muito mostrar para vocês aqui como é que funciona, só que eu botei o meu óculos que eu ganhei lá na mala, e a minha mala está em algum lugar
do mundo aí e ela não chegou ainda. Então, eu tive um problema lá do meu embarque e a minha mala está em algum lugar do mundo e eu não sei onde ela está. E, infelizmente, o dispositivo não está aqui para eu poder mostrar para vocês. Mas depois procurem lá por Oculus Go e vocês vão entender. Agora, entrando mais um pouco na nossa realidade aqui do nosso dia a dia, algumas novidades que foram apresentadas lá. Instagram, chamadas em grupo. Então, dentro lá do direct do Instagram, a gente vai ter agora a possibilidade de fazer chamadas em vídeo, né? E essas chamadas em vídeo podem ser você e uma pessoa ou você em grupo, acho que até 4 pessoas. Então, isso impacta mais o usuário mesmo do Instagram. Mas a gente começa a ver, então, né, aquilo que eu disse sobre o aprendizado, é que o futuro é em grupo, e o Facebook vai querer e quer cada vez mais que as pessoas usem as suas ferramentas, as suas plataformas em grupo, né? Esse foi um dos temas do Chris Cox, que é um diretor de produto lá do Facebook, onde ele falou, né, sobre o quanto as pessoas consomem, estão consumindo, vamos dizer assim, estavam, né, e a iniciativa do Facebook é para mudar isso, as redes sociais de uma maneira solitária. E aí, vindo esses recursos, a gente começa a ver, então, a importância, né, da gente consumir e usar as plataformas em grupo. Então, a gente começa a ver que o Facebook e a família Facebook acaba saindo mais daquela parte do conteúdo como um todo e ele se transforma mais numa ferramenta do dia a dia. Esse recurso a gente já tem no WhatsApp e tudo mais, mas ele acaba prestando outros tipos de serviço que não só para ver ali o feed, mas efetivamente conectar as pessoas. Outro recurso que saiu lá no Instagram, e aí que eu falei do exemplo da realidade aumentada ali, que eu trouxe o exemplo do crachá, é aqui que se aplica dentro do Facebook e do Instagram. Em breve, as marcas, as empresas vão poder criar os seus próprios filtros. Então, vamos só um exemplo. Vamos supor que você vende óculos, sei lá, você vende Ray-Ban. E aí você vai, no futuro, ainda não está liberado, algumas grandes marcas têm, até onde eu vi a Vogue, que está liberado, e a Ariana Grande, que é uma cantora. E é um filtro que você coloca no seu Instagram Stories, tá? E isso é uma aplicação da realidade aumentada, né? Você tem a pessoa e coloca aquele filtro ali. Agora, pulando para o WhatsApp, e aqui só fechando o negócio do Instagram que eu havia falado que eu achava, mas não era, essas foram, vamos dizer assim, as principais novidades apresentadas no Instagram, principalmente nas palestras principais, lá nos keynotes, tá? Claro, ao longo dos dias, muita coisa lançada, muita coisa divulgada, mas no evento em si, essas foram as principais, vamos dizer assim, novidades que a gente vai ter para o Instagram, quando a gente fala, principalmente de empresas, tá? É isso, beleza? Mas como eu disse, não que não seja importante, a gente está só fazendo um recorte aqui do evento como um todo, tá? Mas é importante a gente entender que todas as semanas são lançados novidades para o Instagram, e sim, é muito importante que a gente fique de olho. Agora, entrando em WhatsApp, eu particularmente, de todos os eventos do F8 que eu assisti, né, esse foi o primeiro que eu tive a oportunidade de ir lá, de todos que eu assisti, poucas vezes, se eu não me recordo de nenhuma vez, eles citarem, principalmente na palestra de abertura, o WhatsApp, né, apesar de ele ter um número gigantesco de usuários, nem sempre o Facebook deu um destaque, vamos dizer assim, para o WhatsApp. Mas agora, com a chegada do WhatsApp Business, eles vão começar a ficar mais fortes, vamos dizer assim, dentro desse cenário. Então, só para você ter uma ideia, existem 3 milhões de pequenas empresas que usam o WhatsApp Business. O que é o WhatsApp Business, para quem não sabe? É uma ferramenta, né, do WhatsApp que ela serve para você, como empresa, gerenciar melhor ali a sua base de contatos. Então, se hoje você usa o WhatsApp para o seu negócio, tem um aplicativo chamado WhatsApp Business, que é o WhatsApp para negócios, tá? E ali você consegue ter vários recursos. Lá no meu blog tem bastante conteúdo sobre isso, você pode dar uma olhada. Mas o grande lançamento, vamos dizer assim, é que o Facebook começou a lançar recursos para o WhatsApp Business para negócios maiores. Hoje ele é muito focado em pequenos negócios. Então, ele tem várias funcionalidades e tudo mais, mas ele ainda é muito focado para pequenas empresas. Então, a partir do momento que 3 milhões de pequenas empresas usam o recurso, eles vão começar a dar mais foco nele. Então, se você ainda não usa o WhatsApp Business, fica a dica aí, a gente usa e ajuda bastante a, vamos dizer assim, a tornar um pouco mais profissional, vamos dizer assim, a sua gestão do WhatsApp. E, claro, no WhatsApp também foram inseridas as chamadas em grupo. Então,
aquele famoso grupo da família, as tias todas podem fazer uma chamada em grupo, né? E dar bom dia em grupo, em vez de ficar mandando 100 mensagens lá de bom dia, elas poderiam se juntar em grupo e dar bom dia todas de uma vez só. Mas, brincadeiras à parte, esse recurso também vai chegar no WhatsApp com as chamadas em grupo, as tias tudo lá dando bom dia para você. Agora, entrando aqui no principal, vamos dizer assim, né, que é onde a gente começa, então, a entender qual é o caminho do Facebook, trazer também algumas novidades que pintaram por lá. É o seguinte, a gente teve, então, todo aquele problema com a Cambridge Analytica, né, com aquele vazamento de dados e tudo mais, e muita gente foi em cima do Facebook em relação à privacidade, larará. E isso impacta a nós diretamente, que é um recurso que eles vão lançar no futuro próximo, acredito, que é o chamado Clear History, ou limpar o seu histórico. O que acontece? Hoje o Facebook ele trabalha muito com os chamados cookies. E o que são os cookies? Os cookies são pedacinhos de código, vamos dizer assim, que quando você entra em determinado site, ele armazena da sua visita. Então, por exemplo, se você entrou num determinado site, ele vai colocar um pedacinho de código, vamos dizer assim, no seu navegador. E aí, quando você volta naquele site, por exemplo, ele sabe que é você. Então, quando você entra num e-commerce, por exemplo, e você vê lá vários produtos e acaba não comprando nada. E quando você volta lá naquele e-commerce, aparece lá últimos produtos visualizados, é o cookie em funcionamento. Ou seja, ele armazena a tua visita e ele sabe que você passou por aquele site. Hoje, quando a gente vai trabalhar com anúncios do Facebook, o cookie, ele é muito importante, porque é a partir do cookie que a gente pode fazer remarketing. Então, sei lá, você passou lá para se inscrever no treinamento Facebook Essencial. Se você não comprou, eu posso impactar você com um anúncio de remarketing. Isso, então, usando lá os anúncios do Facebook com o cookie. Só que muita gente não curte e acha que isso é uma invasão de privacidade. Então, o Facebook vai dar a possibilidade, vamos dizer assim, mais fácil, vai estar mais à mão ali das pessoas, para elas apagarem esses cookies. Hoje, no seu navegador, você consegue limpar os seus cookies e não ser rastreado, vamos dizer assim. Mas o Facebook vai deixar isso mais fácil para as pessoas. Apesar do que, e aí eu concordo com o Mark, na palestra dele, ele disse que em alguns momentos, e na maioria dos casos, os cookies deixam a sua navegação mais relevante, porque na medida em que você navega por determinados produtos, aquele site ele começa a entender um pouco mais o seu comportamento e ele vai trazer conteúdos mais parecidos com aquele que você já está consumindo. Então, de alguma maneira, os cookies são, né, de certa forma, bons. Né? Eles permitem você ter uma navegação mais personalizada, só que tem gente que não gosta, então eles vão ter a possibilidade de fazer aí essa limpeza. E aí você, como anunciante, né, puxa, vai perder o cookie. Mas, dentro do Facebook, a gente tem outras possibilidades de segmentar a nossa audiência que não necessariamente por cookie, né? A gente tem a possibilidade de segmentar por envolvimento com publicação, por lista de e-mail, por envolvimento lá no Messenger, e uma série de outras formas de fazer esse remarketing sem necessariamente precisar do cookie, beleza? Então, fiquem mais tranquilos em relação a isso. Lembra que eu falei que o futuro é em grupo? E lá foi falado muito sobre os grupos no Facebook. O que acontece? Tá? E qual é a minha visão sobre isso? Existem praticamente 100 milhões de grupos no Facebook. Então, de um universo de 2 bilhões de usuários, existem em torno de 100 milhões de grupos no Facebook. E quando você entra num grupo, você tem, vamos dizer assim, um mundo à parte. Lembra lá, tem o feed lá de notícias do Facebook, onde você recebe todos os conteúdos das pessoas que você é amigo, que tal. E o grupo do Facebook, ele é um feed à parte. E o que acontece? Hoje, o feed do Facebook, ele está ficando cada vez mais inflado, né? Não cabe todo mundo ali. E o Facebook vem incentivando muito que se criem e que se usem os grupos. Porque quando você cria mais lá 500 mil grupos, você vai ter 500 mil novos feeds, entende? Então, essa é a ideia. Então, eles deram muito destaque lá para os grupos e já vieram lançando ao longo dessa semana alguns recursos interessantes. Então, assim, eu tenho um grupo com os meus alunos, os meus clientes, eu tenho um grupo
onde eu trabalho com a retenção e também trabalho com o suporte. Então, hoje a gente tem lá 8 mil alunos, pessoas que passaram pelos meus treinamentos, dentro da nossa comunidade, e é uma maneira, então, que eu uso para manter os meus clientes engajados e oferecer, né, um serviço a mais, um bônus, vamos dizer assim, para as pessoas que compram o meu treinamento. Então, elas compram o meu treinamento, têm acesso a todo o conteúdo, têm o suporte e elas podem participar também da nossa comunidade. E dentro lá da nossa comunidade, a gente já começou a ver algumas novidades que, primeiro, se você tem grupo, se você trabalha com grupo, trabalhar com tópicos populares, então você colocar tags nos conteúdos para que você possa depois ficar mais fácil para pesquisar. Isso já é um recurso um pouco mais antigo, mas também é um incremento importante dentro dos grupos, que são as informações, então você vai ter acesso, né, e já tem acesso a como que está o desempenho do seu grupo e tudo mais. E em breve eles vão trazer também mais recursos para você entender quais são os membros mais engajados, quais as publicações geraram mais interesse, comentários, compartilhamentos. Então, vai ter um incremento nessa parte das informações do grupo. Então, aqui, só para você ter uma ideia, né, do quanto a galera vê valor e realmente é uma comunidade engajada de alunos, a gente teve lá 14.500 comentários, publicações e reações por mês, e a gente já bateu a casa lá dos 8 mil membros dentro da nossa comunidade. E quando eu falei lá que o futuro é em grupo, esse é um recurso novo também que o Facebook lançou, chamado Watch Party. E é como se você pudesse assistir um vídeo, um conteúdo dentro de um grupo, em grupo, vamos dizer assim. Você pode convidar outras pessoas para assistir e comentar aquele vídeo junto com você. Então, imagina que você vai ter lá a Copa do Mundo, só um exemplo, tá? Vai ter a Copa do Mundo e aí você chama os seus amigos para ir na sua casa assistir o jogo do Brasil com você. Com esse recurso do Watch Party, todo mundo pode assistir o mesmo vídeo e fazer comentários ali em tempo real daquele vídeo. Então, é você poder assistir vídeos em grupo. É ao contrário do que a gente tem hoje lá em relação àquele consumo, né, solitário que a gente tem dos conteúdos no Facebook. Então, esse é um recurso aí para que a gente possa ter essa vivência em grupo maior dentro aí desse recurso chamado Watch Party. E aí, chegando já aqui ao assunto mais comentado do evento. Então, como eu disse, eu saí do Brasil, crente, né, que o Instagram ia ser o grande tema do evento, e aí eu tive o aprendizado que o mundo é muito maior que o nosso negócio e a gente precisa sair do achismo e realmente ficar ligado no que está acontecendo e olhar principalmente os dados e as informações. E aí que vem um ponto importante para você em relação ao futuro, tá? Então, ao futuro, onde eu vou começar a dar ainda mais ênfase, é uma coisa que eu já faço, mas vou dar mais ênfase ainda, e começar, então, a focar os meus esforços, que é o assunto mais comentado, que foi o assunto mais comentado lá no evento do Facebook. Bem, aqui eu peguei um pedaço da agenda do dia 2, tá? Então, na agenda do dia 1, foi mais coisas relacionadas a essa questão do feed em relação a fake news, conteúdo, esse negócio do grupo e tudo mais. E aqui, essa é um pedaço da agenda do dia 1. Então, tem as palestras que rolaram de 11h30 da manhã até 1h25 da tarde, tá? E existiam várias salas lá. E de todas as palestras, eu sinalizei aqui com essa barra as que falavam sobre o próximo passo, que é justamente o Messenger do Facebook. Anota aí. Messenger do Facebook. Então, de todas as palestras, então, de vários temas que estavam rolando, Messenger do Facebook são as que eu sinalizei ali, que eram palestras que tinham alguma coisa a ver com esse tema. Então, foi, sem dúvida, para mim, o tema mais falado no evento do Facebook. E aí, é uma coisa que eu já venho falando e já venho trabalhando desde o F8 do ano passado, quando eles abriram o Messenger do Facebook para as pequenas empresas. Eu chamo ele, né, de o novo Facebook. E não que ele vá substituir o Facebook, até porque o Messenger funciona dentro do Facebook.
ele vai ser, né, um complemento super importante dentro do próprio Facebook. E ele já é um complemento super importante, dado aqui as informações que eles trouxeram, que existem 8 bilhões, não. 8 bilhões de usuários, não. 8 bilhões de mensagens trocadas entre pessoas e negócios todos os meses. Esquece esse 8 bilhões de usuários. 8 bilhões de mensagens trocadas entre empresas e negócios no Messenger todos os meses. E hoje a gente tem já 300 mil bots ativos. E o que são bots? Eu já vou te explicar na prática aqui o que isso funciona. Mas quando a gente fala de Messenger do Facebook, nada mais é, né, o nome carinhoso, vamos dizer assim, dele, é o inbox da sua fanpage. O inbox da sua fanpage, ou seu inbox do Facebook, é o Messenger. E ali está surgindo um mundo novo, vamos dizer assim, um novo Facebook, que está se tornando tão grande quanto o próprio Facebook. Então, ali está rolando algumas coisas super interessantes. E quando a gente traz aqui para o contexto das empresas, quais são as vantagens, vamos dizer assim, de você trabalhar com o Messenger e você começar a focar no Messenger para o seu negócio? Primeiro, quando você trabalha com o Messenger e aí você usa algumas ferramentas para fazer a gestão ali do seu inbox, porque existe a possibilidade de você fazer a gestão manual do seu inbox, tá? Você simplesmente responder às pessoas que entram em contato com você pelo inbox, esse é um caminho. E existe a possibilidade de você automatizar o seu inbox, que é o que a gente chama dos robôs do Messenger, tá? E quando a gente trabalha, então, com esses robôs e com algumas ferramentas de automação, a gente consegue, vamos dizer assim, disparar mensagens para as pessoas. Então, vamos supor que você tem lá 100 pessoas que mandaram um inbox na sua página perguntando sobre o seu negócio. E por algum motivo elas não compraram. Usando algumas ferramentas, você consegue, depois de certo tempo, disparar uma mensagem para aquelas 100 pessoas. Então, ele funciona como se fosse uma lista de e-mail, só que dentro do Messenger do Facebook. Então, muitos de vocês vieram para essa aula a partir de um convite que eu fiz dentro do Messenger do Facebook, tá? Então, disparar essas mensagens para a sua base é possível e é um paralelo que você pode fazer com a sua lista de e-mail. Você pode trabalhar com a automação do atendimento e das suas vendas, então os robôs do Messenger permitem isso. Ele é fácil de configurar, né? Então, abrir o seu inbox lá é super fácil, mas se você quiser automatizar ele, também é fácil, né? Para você poder fazer essa comunicação mais automatizada. Ele ainda é um território pouco explorado, então, apesar de ter esse mundo de gente trocando mensagem todo mês, poucas empresas, principalmente no Brasil, estão explorando bem esse recurso, né? E ainda é um território novo e ainda, claro, tem muita bateção de cabeça e a gente ainda está entendendo como que isso pode encaixar, mas esse é um dos pontos que eu vou focar em breve, né? Já estou focando no meu negócio desde o ano passado. E ele funciona tão bem para quem não tem site. Então, se você não tem um site ainda, você pode ter toda uma gestão de uma base de contatos, toda uma gestão de uma base de clientes, de pessoas interessadas no seu negócio, mesmo que você não tenha site. Então, se você é um prestador de serviço, ou se você é um representante, ou se você efetivamente não tem um site, você pode ter toda uma ferramenta de gestão ali dos seus clientes, dessa troca de mensagens, dentro da sua própria página do Facebook. Então, por exemplo, aqui é uma mensagem que eu disparo, né, usando uma ferramenta chamada ManyChat. Então, o ManyChat é uma ferramenta que me permite gerir todo o meu inbox, tá? Então, todas as mensagens que eu recebo na minha página, eu posso gerir pelo ManyChat e quando eu quero mandar um aviso, né, para toda a galera que eu tenho o contato, que entrar em contato comigo, eu mando pelo ManyChat. Então, um exemplo aqui, eu mandei uma mensagem para 16 mil pessoas, eu tive uma taxa de abertura de 86%, perdão, uma taxa de abertura de 58% e uma taxa de clique de 2,5%. Eu não sei como que você trabalha em relação ao e-mail, mas taxas de abertura e clique como essa no e-mail, a não ser que você tenha uma lista muito engajada, ou a não ser que você tenha uma lista muito pequena, para você conseguir resultados assim. Mas hoje, se eu mandar um e-mail para 16 mil pessoas, eu dificilmente vou conseguir ter taxas como essa daqui, usando
o Messenger do Facebook. E aí, como eu disse, você pode trabalhar com o Messenger numa perspectiva de negócio, tanto no atendimento manual, que é o que a gente faz lá na nossa página, tá? Então, atendimento manual, quanto no atendimento automático. E aí, você pode estar se perguntando, Camila, como assim, né? Como que isso se aplicaria no meu negócio? E é o seguinte, tem pessoas que estão vendendo ovo de Páscoa e tem gente que está vendendo imóveis usando o Messenger. Eu vou te mostrar aqui o caso da Gabriela. O que acontece? A Gabriela usou o Messenger, esse atendimento manual, para vender ovo de Páscoa. Então, muita gente quer saber, né? Camila, como é que eu poderia, então, aplicar isso no meu negócio? Eu vou mostrar aqui o exemplo da Gabriela para vocês. Vamos ver, tomara que dê tudo certo e que funcione aqui. O que acontece? A Gabriela é minha aluna do Facebook Essencial, que é um treinamento que eu tenho, e ela usou, né, tudo que ela aprendeu no treinamento, agregado, somado ao Messenger, para ela fazer a venda de ovo de Páscoa. Então, se você vende qualquer coisa, dá para vender. Então, às vezes parece que é algo complicado, mas na verdade é só você entender como é que a coisa funciona na prática. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho como que a Gabriela usou tanto que o Facebook como um todo, quanto o Messenger para vender ovo de Páscoa. Olha só. Bem, então vamos lá, vamos entender um pouquinho como uma doceria aumentou aí 3 vezes a sua meta para vender ovos de Páscoa. Eu estou aqui com a Gabriela Overney, lá de Nova Friburgo. Em algum momento aí dessa tua história, você conheceu então a Chocobella. Então, eu já conheci a Juliana da Chocobella, e aí ela falou, Gabi, chegou a Páscoa, eu preciso vender, eu não sei como trabalhar no Facebook, eu faço as minhas postagens, mas eu preciso direcionar isso. O que a gente pode fazer? Eu falei, primeiro a gente tem que ter uma meta. O que você quer fazer? Peraí, não, já gostei dessa. Segura essa aí. Então, você que está aí meio perdido, não sabe como vender, qual que é a primeira regra, Gabi? Ter uma meta. A gente tinha que traçar uma meta, porque não adianta você fazer um trabalho sem você ter uma meta para alcançar. E ela falou, eu preciso vender 30 ovos em 3 dias. Bem, já é um começo. A gente tem um mês para Páscoa. Então, vamos trabalhar a parte de pré-venda, focando nesses 30 ovos, nesses 3 dias. E aí peguei a página, comecei a aplicar todas as suas dicas de configuração de página, de ver a questão do Messenger, porque as pessoas buscam uma resposta muito rápida. E se você está lá com o Messenger ativo, você demora, 24, 48 horas para responder, você perdeu a venda. Então, você começou o seu trabalho, qual foi a primeira coisa que você fez quando você, já dia 1, trabalhando com a Chocobella? Como é que foi? E que a primeira coisa que você fez? Primeira coisa que eu fiz foi olhar toda a configuração da página, para ver se estava tudo direitinho e mexer no que era necessário mexer. Telefone, endereço, público-alvo, tudo isso eu tive que fazer uma alteração, né, para a gente focar no que realmente deveria fazer. Depois eu comecei a olhar as postagens que ela fazia e aí a gente criou um conteúdo para a página, criou um editorial, vamos dizer assim, porque não adiantava a gente só colocar o produto, a gente tinha que criar um conteúdo que chamasse a atenção das pessoas e depois gerar a venda. A partir disso, a gente determinou um valor para investir, né, durante esse um mês. O valor estipulado foi de R$100, e esses R$100 eles foram distribuídos pelas postagens que nós fizemos e começamos aí a trabalhar com a pré-venda. Aí você começou então a estabelecer uma linha editorial, ou seja, uma linha de conteúdo sobre que tipo de informação você iria utilizar para começar então a atrair o seu cliente. Interessante é que você não chegando já vendendo os ovos e falando do ovo, você se preocupou em esse processo de geração de valor. Então você fez, até aqui você não está vendendo nada, você está só trabalhando com engajamento, gerando valor e criando essa comunidade na sua página, pensando lá na frente na abertura das vendas, né? Quando você efetivamente lançasse aí os seus ovos de Páscoa. Muito inteligente aí essa estratégia. Então, até aqui você não está vendendo nada. Não, eu gerei conteúdo, mostrava alguns produtos dela, mas
não como forma de venda, mostrava outras coisas fora a Páscoa, para a gente efetivamente entrar na questão dos ovos de Páscoa que ela ia fazer. Depois de um determinado período, que a gente estava gerando conteúdo, a gente começou a falar que seria a pré-venda dos ovos de Páscoa. A gente não abriu a pré-venda de uma hora assim, hoje começa a pré-venda. Não, a gente começou a divulgar que ela teria e começou a criar expectativa nas pessoas. Porque as pessoas começaram, eu quero, quando eu tiver a pré-venda, você me avisa. E aí a gente foi gerando essa expectativa. E no dia que a gente realmente abriu a pré-venda, um monte de pessoas já estava esperando. Então, no primeiro dia, a gente já teve um boom de encomendas. A nossa meta, que era vender 10 ovos por dia, e durante 3 dias vender os 30 ovos, a gente conseguiu fechar os 3 dias de pré-venda com 90 ovos de Páscoa vendidos. Caramba, peraí, agora fez assim. Então, assim, o que a Gabriela, no caso, fez especificamente? Ela aplicou, claro, toda uma estratégia para atrair pessoas para o negócio dela, mas ela usou muito o Messenger para que ela pudesse, então, na medida em que a venda ia acontecendo, ou as pessoas tinham dúvidas em relação ao produto que ia ser vendido, elas podiam entrar em contato pelo Messenger e ela fazia o que a gente chama, então, desse atendimento manual. E, a partir do momento, então, que ela tem o contato, ou seja, que as pessoas entram em contato com ela pelo inbox, quando as vendas abriram, ou quando ela gerou, né, essa antecipação para fazer a venda, ela já tinha o contato dessas pessoas. Então, esse é um problema, às vezes, que muitos negócios acabam passando, porque eles não criam essa base de clientes, eles não criam, né, essa lista que a gente fala. E aí, todo dia como dizem, é matar um leão por dia. Porque todo dia você tem que atrair gente nova para o seu negócio, porque a pessoa bate lá no seu site, às vezes ela não quer comprar naquele momento e tudo mais, como você não capta nenhum dado dela, nenhuma informação dela, você não consegue depois fazer a oferta para essa pessoa ou se relacionar com ela. Então, hoje eu capto muito e-mail, então muitos de vocês estão aqui hoje porque receberam um e-mail meu, e muitos de vocês estão aqui porque receberam um inbox meu, né? Então, existe essa possibilidade que você pode, então, usar o Messenger do Facebook justamente para fazer essa captação de potenciais clientes e fazendo ali tanto o atendimento em tempo real, vamos dizer assim, na medida em que as pessoas têm dúvidas, e a Gabriela até trouxe ali a importância de você atender as pessoas em tempo real, ou você também usar os robôs do Messenger para fazer o que a gente chama de um atendimento automatizado. Esse atendimento automatizado, eu trouxe aqui o exemplo da Avon. A Avon, se você entrar lá no Avon Fale Comigo, eles têm, eu imagino que ainda hoje tenha, faz alguns dias que eu fui lá, mas eles têm um atendimento automatizado. E isso é uma maneira também de você usar o Messenger para o seu negócio. Às vezes você não está disponível ali. Às vezes você não consegue responder a pessoa na hora, mas às vezes as pessoas têm dúvidas que um texto, alguma automação poderia já resolver aquele problema. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem tanto para atender a pessoa, vamos dizer assim, em tempo real, quanto esse atendimento automatizado, isso com o Messenger. E foi um pouco do que o Bruno fez. O Bruno, ele trabalha com vendas, né? Ele trabalha com venda de imóveis, e ele criou um robô do Messenger para que, quando as pessoas entrassem em contato perguntando sobre determinado imóvel, perguntando sobre determinada condição de financiamento, ele já tinha mensagens pré-prontas, vamos dizer assim, para poder fazer um primeiro atendimento. Qual que é um ponto importante? Às vezes as pessoas não querem conversar com um robô, e está tudo bem, né? Então, você pode usar esse atendimento automatizado para dar essa primeira resposta, que foi o que a Gabriela ali comentou, e depois você pode fazer o atendimento manual. Ou você pode criar, né, um banco de respostas para que haja o que a gente chama de um autoatendimento. Às vezes você não precisa ficar respondendo várias vezes a mesma pergunta, você já pode deixar salvo ali para que a pessoa possa, vamos dizer assim, sozinha achar. E como é que essa base de dados, né? Como é que você pode começar a criar a sua base de dados? É muito simples, né? Você habilita esse recurso na sua página do Facebook, aí se as pessoas têm dúvidas, elas podem enviar um inbox para você, só que agora vem aquilo que eu falei lá no início em relação a
a gente se profissionalizar e a gente ia efetivamente entender que está cada vez mais difícil. Por quê? Quando eu falo isso, as pessoas acham que basta elas abrirem lá o inbox da página delas, que automaticamente e assim, organicamente, as coisas vão funcionar. E a gente sabe que existem uma série de coisas que a gente precisa fazer para chamar a atenção da nossa audiência, geração de tráfego e uma série de coisas. Então, abrir o inbox da sua fanpage é uma coisa, mas existe, claro, todo um processo para você fazer a pessoa chegar lá, entende? Para a pessoa conhecer o seu produto, você chamar a atenção dela. Então, esse é um ponto importante que eu quero frisar aqui com você. Só abrir lá o inbox da sua fanpage não vai resolver o seu problema. Tem uma série de questões que é importante, então você, como eu disse, se profissionalizar e entender que uma estratégia errada no canal certo não vai funcionar. Uma outra coisa simples também que você pode fazer, e a gente já está fazendo, é criando a sua base de dados para as pessoas que têm alguma dúvida para se inscrever no treinamento meu. A gente usava uma ferramenta chamada Zupin, que é uma ferramenta que eu pagava $19 por mês, para fazer um atendimento em tempo real, né? O chat ao vivo. E hoje o Messenger do Facebook permite que eu faça esse atendimento em tempo real, sem que eu precise pagar nada, ao mesmo tempo que eu estou criando a minha base de dados. Então, você tem lá um site, por exemplo, você pode colocar um botãozinho do Messenger lá no seu site, e a pessoa está lá navegando no seu site, ela tem alguma dúvida sobre o seu negócio, sobre o seu serviço, ela pode entrar em contato com você. E por que isso é bom? Porque com isso, então, você vai criando a sua base de dados. Então, hoje a gente tem aproximadamente 16 mil pessoas que entraram, né, estão no nosso robô, que a gente fala, estão no nosso Messenger, e a gente pode entrar em contato depois com essas pessoas, depois que elas deixaram o nosso site. Então, se ela manda uma mensagem para você, você pode depois mandar mensagens para ela de volta, né, e seja respondendo as dúvidas que elas têm, ou oferecendo um conteúdo, um produto, alguma coisa nesse sentido, para você poder, então, manter esse relacionamento. E uma coisa que eu acho super legal, que eu acho super importante, é essa criação da base de dados. Você consegue, depois, fazer anúncios segmentados, por exemplo, para pessoas que enviaram uma mensagem para sua página. Então, alguém mandou um inbox lá para sua página, você pode, naturalmente, responder essa pessoa, mas depois você pode mandar anúncios para essas pessoas, criar anúncios segmentados. Então, lembra que eu falei lá do cookie, e que o cookie é uma das formas de a gente reimpactar a nossa audiência? A gente começa a ver, então, que existem outras formas dentro do Facebook, que a gente chama do público personalizado, em que a gente pode impactar tantas pessoas que engajaram com algum conteúdo na nossa página, visualizaram um vídeo específico, todos os vídeos da nossa página, ou até pessoas que mandaram um inbox para sua página. Você pode também criar anúncios segmentados para essas pessoas. Então, nesse caso da importância, né, de você criar a sua base e você nutrir essa base, é justamente por isso. Quando eu quero me comunicar com as pessoas, eu não preciso estar anunciando toda hora, sabe? Investindo em anúncios toda hora. Eu tenho a minha base, eu tenho lá a minha audiência, e quando eu quero falar com 16 mil pessoas, eu mando um inbox para elas. Entende? Então, essa é a vantagem, vamos dizer assim, de você criar a sua base. E o Messenger, hoje, na minha opinião, é a forma mais efetiva de você criar a sua base, e, na minha opinião, a forma mais promissora que a gente tem em relação à criação dessa base, né? Desde que, claro, ela seja criada de uma maneira que as pessoas efetivamente queiram receber as suas mensagens e que você cumpra ali algumas regras, né? Não ficar enviando spam, gerar valor, não ficar mandando mensagem toda hora. Então, realmente mandar uma mensagem quando é algo realmente importante. Então, algumas políticas, claro, que a gente pode aplicar aí para a gente poder tirar melhor proveito disso. Agora, o que a gente viu, então, até hoje? A situação atual lá da família Facebook, então eu trouxe alguns dados para você, e lembrando que dados sem você ter uma estratégia, ter milhões de usuários, tá melhor aqui, ou tá melhor no Instagram, tá melhor no YouTube, não sei o quê, não muda nada se você não tiver uma estratégia. Alguns aprendizados também sacados do Facebook, então sair do achismo, galera, isso é muito importante. Deixar de ser influenciado, vamos dizer assim, pelo pessimismo das outras pessoas ou pela
incompetência das outras pessoas que às vezes não conseguem gerar resultados em determinados canais e elas acabam infectando a gente com, isso aí não funciona, isso não dá certo, eu vou para lá, eu vou para cá. Então, tenha clareza do que você está fazendo, tenha certeza que a estratégia que você está usando é a melhor possível, tá? E não se esqueça, se profissionalizar e se capacitar. Como eu disse, eu viajei 36 horas, gastei lá mais de 4 mil reais só de passagem para simplesmente ouvir isso e ter certeza dos passos que eu estou tomando. Então, às vezes a gente não quer investir, às vezes a gente acha que já sabe, às vezes a gente acha que tá tudo bem, é isso mesmo, mas às vezes a gente esquece de buscar a informação e colher, vamos dizer assim, na fonte certa. Então, isso é bastante importante, que hoje não dá mais para ser amador, tá? Com amadorismo, você vai conseguir algum tipo ali de resultado, mas nada muito expressivo. A profissionalização está ficando cada vez maior e é importante você entender a importância de fazer o seu investimento, seja em tempo, estando aqui hoje, em grana, em pegar atalhos, né, em entender com pessoas que já estão na sua frente. Esse é um ponto importante, aí é uma sacada importante para você. Tendências para você ficar atento, então, aí algumas novidades sobre essa questão, né, do que o futuro é em grupo. E respondendo a essa pergunta que eu recebo direto, né, que as pessoas, qual é a próxima rede social? Será que o Facebook vai morrer e tudo mais? O que eu tenho a dizer sobre isso, tá? No que eu, Camila, estou apostando no meu negócio? Eu sempre aposto em que as oportunidades estão onde a gente criar, certo? A grama mais verde é a que a gente rega, certo? Então, não tem necessariamente a melhor ou pior rede. A gente tem que criar as oportunidades e entender como que aquela ferramenta vai ajudar a gente. Então, em ordem, tá? Quais são as minhas prioridades e onde eu vou continuar focando daqui para frente, tá? Já foco muito, claro, em Facebook. Então, quando a gente olha os dados do Facebook, quando a gente olha tudo que está sendo desenvolvido de ferramentas e tudo mais, o número de usuários do Facebook, a estrutura como um todo do Facebook, então a gente começa a ver quem são, nesses eventos a gente vê quem são as pessoas que estão por trás do Facebook, né? Quem são os executivos, os funcionários, e aí a gente começa a ver que é muita gente boa. Então, assim, eu não acredito que tão cedo o Facebook vai deixar de ser uma oportunidade, tá? Então, por ordem aqui, é Facebook, naturalmente. Segundo passo, que eu já fazia, mas confesso que era algo meio... Já geramos muitos resultados, mas não era assim um foco total. Messenger, focar muito em Messenger, e Facebook e Messenger são praticamente a mesma coisa, se a gente for olhar bem. E, sem dúvida nenhuma, não tirar o olho do Instagram, né? O Instagram é uma ferramenta que cresce muito, é uma ferramenta que tem recursos específicos, é uma ferramenta que tem muitos usuários, a galera é muito engajada dentro do Instagram, mas eu hoje, olhando para o negócio e pelos recursos que o Facebook oferece, pelos recursos que o Messenger oferece, quando a gente olha na perspectiva de uso para negócio, tá? Olhando os recursos que o Instagram oferece, eu vou apostar Facebook, Messenger e Instagram. Essas são aí as redes dentro dessa ordem, vamos dizer assim, que eu vou dar mais... eu esqueci o nome da palavra agora, que eu vou dar mais preferência, vamos dizer assim, quando eu for pensar nas minhas estratégias. E por que isso, né? Porque quando a gente olha, então, dados como esse, do volume de gente usando o Facebook, é uma coisa que, assim, não dá para ignorar, tá? E por mais que tenha todo aquele pessimismo, às vezes, que a gente está imerso ali no nosso mundo, né? No nosso mundo, todo mundo falando, Facebook, Facebook, Facebook. Não dá para ignorar que tem muita gente entrando, muita gente nova, e a gente está passando por um processo de amadurecimento, né, do uso da rede, e quando a gente fala em negócio, é muito importante você ficar ligado, né, onde tem audiência e onde tem consistência, né, frequência. Então, o Facebook tem esses dois elementos que eu acho fundamentais, que ele tem muita gente e as pessoas voltam para o Facebook. Então, acho que esse é um ponto importante. E não dá para a gente esquecer que hoje, em pleno 2018, eu, particularmente, não acredito que as pessoas estão ou no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp,
ou no Messenger. Elas acabam dividindo mais o tempo dela por todas as redes. Então, hoje eu uso muito Instagram, eu uso muito Facebook, eu uso menos WhatsApp, mas uso o Messenger também. Então, acho que essa é uma mentalidade importante, né? Hoje, com a ascensão aí do celular, tecnologia e tudo mais, as pessoas não estão necessariamente no Instagram, no Facebook, elas estão né? Elas estão no Instagram e no Facebook, e WhatsApp, e Messenger, e e-mail, e blogs, e tudo, né? Então, apesar das vezes, uma usa mais, outra usa menos, mas elas estão muito divididas, né? Muito diluídas, porque hoje você puxa o celular e você tem acesso a tudo. Então, é importante a gente estar ligado nisso, porque às vezes você aposta todas as fichas numa determinada rede e o fato de você fazer isso baseado no achismo é um risco muito grande. Agora, se você tem dados, se você realmente tem comprovação de que aquele ali é o melhor caminho, ótimo. Eu tenho dado e eu estou me agarrando, vamos dizer assim, nesse dado. Quantidade de usuários ativos dentro do Facebook, isso dá um potencial gigante para a gente. Deixa eu voltar aqui para cá. E a gente se vê em breve lá nas aulas do Facebook Essencial ou por aí, beleza? Um abraço e até a próxima oportunidade.